Bem-vindo! Hoje trazemos um vídeo que promete abalar as certezas sobre a vida de Fátima Bernardes, aos 67 anos, finalmente admitindo o que todos nós já suspeitávamos. Durante décadas, ela manteve uma imagem impecável na televisão, mas por trás das câmeras havia escolhas, decisões e momentos que poucos conheciam e que agora ela resolveu revelar. Vamos falar sobre polêmicas que marcaram sua carreira, como as críticas e boatos envolvendo seu divórcio com William Bonner, rumores sobre relacionamentos, bastidores de seu programa matinal e momentos em que precisou lidar com a mídia e com comentários maldosos sem perder a compostura. Revelações inéditas mostram como Fátima conseguiu equilibrar vida pessoal e profissional, mantendo sempre o controle da narrativa e protegendo sua intimidade de maneira estratégica. Este vídeo vai revelar detalhes surpreendentes sobre sua vida amorosa, sua forma de lidar com críticas e até escolhas que mostraram sua força e independência, impactando o modo como mulheres de todas as idades se inspiram nela. Para não perder nenhuma dessas revelações, inscreva-se no canal e clique no gostei, porque sua inscrição ajuda o YouTube a entender que você quer mais conteúdo como este, permitindo que vídeos mais polêmicos e exclusivos continuem sendo produzidos. Se você puder, apoie ainda mais com o Super Thanks, fortalecendo nosso trabalho e garantindo que possamos trazer ainda mais histórias inéditas. Se não puder, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu sobre a vida de Fátima Bernardes. Fique conosco até o final, porque a última revelação vai realmente impactar e mudar a maneira como você vê uma das maiores apresentadoras do Brasil, mostrando que mesmo depois de tantos anos de fama e polêmicas, Fátima ainda guarda segredos que poucos ousaram imaginar. Fátima Bernardes, aos 67 anos, finalmente quebrou o silêncio sobre aspectos de sua vida pessoal que há décadas alimentam curiosidade e especulação, revelando verdades que muitos suspeitavam, mas que nunca haviam sido confirmadas. Conhecida por seu profissionalismo impecável e por comandar programas de grande audiência, Fátima sempre cultivou uma imagem pública de mulher forte, elegante e independente, mas por trás da tela havia uma rotina marcada por decisões difíceis, momentos de solidão e escolhas pessoais que nem mesmo a mídia mais ousada conseguia detalhar. Ao longo dos anos, rumores sobre seus relacionamentos, sua vida amorosa e sua capacidade de conciliar carreira e intimidade circularam intensamente, mas a apresentadora sempre soube preservar a própria privacidade, impondo limites claros entre o que o público podia ver e o que permanecia exclusivamente para ela. No entanto, agora ela admite que nem tudo foi fácil. Os desafios emocionais de equilibrar uma carreira exigente com a vida pessoal foram muito mais complexos do que qualquer manchete poderia sugerir, e momentos de isolamento e reflexão marcaram sua trajetória de forma profunda, moldando não apenas a mulher que o público acompanha, mas também a pessoa que precisou aprender a lidar com expectativas externas e pressões internas. A revelação de Fátima é polêmica porque desmonta a ideia de que sua vida sempre foi perfeita ou sem conflitos, mostrando que, mesmo uma das figuras mais respeitadas da televisão brasileira enfrentou dúvidas, medos e decisões difíceis, muitas vezes em silêncio. Ao admitir essas verdades, ela não só confirma suspeitas antigas sobre sua vida pessoal, como também lança um olhar provocador sobre a relação entre celebridade e privacidade, questionando de maneira implícita até que ponto o público tem direito de julgar ou especular sobre a vida íntima de alguém que, por anos, se manteve impecavelmente discreta e profissional. Esta confissão transforma a percepção de Fátima Bernardes, revelando uma mulher que, por trás do carisma e da elegância, precisou lutar com desafios reais, enfrentar críticas silenciosas e encontrar força em sua própria independência, consolidando sua trajetória não apenas como apresentadora de sucesso, mas como símbolo de autenticidade, resiliência e coragem em admitir o que poucos teriam a ousadia de compartilhar. Durante anos, a vida amorosa de Fátima Bernardes foi alvo de incessantes especulações e boatos, mas nenhum assunto gerou tanto burburinho quanto o fim de seu casamento com o jornalista William Bonner, um relacionamento que parecia sólido e perfeito aos olhos do público, mas que escondia tensões e desafios silenciosos. O divórcio, anunciado oficialmente, chocou fãs e a própria mídia, mas poucos sabiam de fato como Fátima enfrentou a pressão de ter sua intimidade exposta de forma tão intensa. Por anos, ela foi retratada como a mulher que simplesmente se separou e seguiu em frente, mas a verdade é muito mais complexa e carregada de nuances emocionais que só agora, aos 67 anos, ela decidiu admitir. Em entrevistas recentes, Fátima revelou que o processo foi doloroso, marcado por momentos de solidão, dúvidas e a necessidade constante de equilibrar sua vida pessoal com uma carreira pública que nunca parava de observá-la. Ao contrário do que muitos pensavam, ela não se lançou imediatamente a novos relacionamentos ou expôs suas escolhas afetivas nas redes ou na imprensa. Pelo contrário, buscou estabilidade emocional,
compreensão pessoal e o tempo necessário para reconstruir sua própria identidade antes de permitir que qualquer outra pessoa fizesse parte de sua vida íntima. Essa admissão coloca fim a anos de especulações sobre supostos romances ou envolvimentos que a mídia insistia em associar a seu nome, revelando que, por trás da imagem de mulher sempre controlada e elegante, havia alguém lidando com feridas reais e decisões difíceis. Fátima também deixou claro que suas escolhas afetivas foram orientadas por critérios muito mais profundos do que as manchetes sugeriam, buscando pessoas que respeitassem sua trajetória, seu espaço e sua liberdade emocional, algo que não é facilmente compreendido por quem observa apenas de fora. Além disso, ela comentou como a pressão constante da exposição pública a ensinou a filtrar opiniões externas e a proteger seu coração, algo que muitos consideravam inacessível ou exagerado, mas que, para ela, era uma questão de sobrevivência emocional. A revelação final, que chega aos 67 anos, confirma o que muitos já suspeitavam. Fátima não apenas se reinventou após o término do casamento com Bonner, mas também estabeleceu padrões claros para qualquer relação futura, priorizando respeito, maturidade e equilíbrio emocional acima de qualquer aparência ou expectativa social. Essa sinceridade tardia não apenas derruba boatos antigos, mas também humaniza uma das jornalistas mais admiradas do Brasil, mostrando que fama e estabilidade financeira não imunizam ninguém das complexidades do amor, da perda e da busca incessante por felicidade genuína, mesmo quando o mundo inteiro observa cada passo. Apesar de ser reconhecida por sua elegância e profissionalismo, Fátima Bernardes nunca esteve totalmente alheia às polêmicas que rondam os bastidores da televisão, e sua carreira é marcada por episódios que poucos conhecem, mas que agora ela finalmente admite. Durante anos, críticas sobre seu estilo de apresentação surgiam de forma silenciosa, muitas vezes mascaradas como sugestões construtivas, mas que na verdade pressionavam a jornalista a se enquadrar em padrões que nem sempre refletiam sua personalidade ou visão editorial. Decisões sobre a pauta de seu programa matinal, escolhas de convidados e até mesmo a forma como conduzia entrevistas renderam comentários ácidos de colegas, executivos e da própria mídia, criando um ambiente de tensão que poucos espectadores conseguiam perceber. Há rumores, agora confirmados por ela, de que momentos decisivos de sua carreira envolveram embates internos com a direção da emissora, que questionava suas ideias inovadoras e sua tentativa de abordar assuntos delicados com autenticidade, como temas sociais e debates sobre política, que muitas vezes causavam desconforto em setores mais conservadores. Fátima revelou que essas pressões não se limitavam a críticas formais, mas incluíam bastidores repletos de cobranças silenciosas, mudanças de última hora em roteiros e até tentativas de minimizar seu protagonismo diante do público, algo que chocava quem a acompanhava e nunca imaginava que a estrela por trás das câmeras enfrentasse batalhas tão sutis quanto desgastantes. Além disso, a jornalista admite que lidar com a opinião pública, especialmente em redes sociais, foi outro campo de tensão constante, onde cada gesto, cada comentário ou cada escolha de roupa era escrutinado e rapidamente transformado em notícia polêmica, obrigando-a a tomar decisões difíceis entre manter sua autenticidade e atender às expectativas externas. A revelação recente de Fátima, aos 67 anos, deixa claro que sua trajetória nunca foi isenta de conflitos. Pelo contrário, revela um lado pouco explorado da televisão brasileira, onde talento e dedicação nem sempre são suficientes para escapar de pressões institucionais, críticas e boatos que circulam silenciosamente nos bastidores. Este olhar revelador sobre sua carreira transforma a percepção de muitos, mostrando que a imagem serena e impecável que se via na tela escondia lutas intensas, decisões controversas e um constante esforço para equilibrar integridade profissional, opiniões pessoais e a necessidade de manter a relevância em um meio extremamente competitivo e implacável. Fátima Bernardes, ao admitir esses bastidores, confirma o que muitos suspeitavam. Por trás da apresentadora admirada, havia uma mulher que enfrentava diariamente tensões e polêmicas que poucos ousavam imaginar, tornando sua trajetória ainda mais fascinante e complexa do que parecia à primeira vista. Fátima Bernardes, aos 67 anos, finalmente quebrou o silêncio sobre os inúmeros conflitos que enfrentou com a mídia e a constante exposição pública, revelando uma faceta que poucos conheciam e que confirma aquilo que muitos já suspeitavam: nem tudo que se falou sobre ela era verdade. Durante décadas, a apresentadora foi alvo de comentários distorcidos, especulações maliciosas e interpretações enviesadas de suas atitudes, decisões pessoais e declarações públicas. Cada gesto, cada escolha de roupa, cada opinião emitida em rede nacional parecia ser amplificada e transformada em polêmica, como se a própria imprensa tivesse prazer em construir histórias que muitas vezes não correspondiam à realidade. Fátima confessa agora que aprendeu da forma mais difícil a lidar com essa pressão constante,
percebendo que a linha entre a vida privada e a pública é tênue e que qualquer deslize pode ser interpretado como escândalo. Ela revela que, durante anos, conviveu com a sensação de que sua imagem era constantemente manipulada, que pequenas decisões pessoais eram distorcidas e transformadas em notícias sensacionalistas, e que a exposição não perdoava nem a mulher equilibrada e profissional que sempre foi. A apresentadora admite que algumas polêmicas que circularam nos meios de comunicação nasceram de mal-entendidos, de julgamentos apressados e, em muitos casos, da intenção deliberada de gerar controvérsia para a audiência. Essa revelação é chocante porque desmonta a percepção de que a vida de Fátima era sempre perfeita e transparente aos olhos do público, mostrando que ela também sofreu com intrigas e boatos, enfrentando um ambiente em que qualquer passo em falso poderia virar manchete. Ela enfatiza que, ao longo dos anos, desenvolveu uma habilidade quase estratégica de lidar com críticas, aprender a filtrar comentários e proteger seu espaço pessoal, entendendo que nem todo acesso à sua vida privada deveria ser permitido. O que Fátima deixa claro agora é que a imagem pública construída ao longo de décadas tem camadas ocultas, e que muitos julgamentos precipitados feitos pela mídia e pelo público eram injustos e baseados em informações incompletas ou falsas. Essa confissão revela uma mulher resiliente, que não apenas suportou a exposição sem perder sua essência, mas que também aprendeu a transformar experiências negativas em lições de vida, ensinando ao público que fama e reconhecimento vêm acompanhados de batalhas silenciosas e de interpretações distorcidas que muitas vezes precisam ser desconstruídas. Nos últimos anos, Fátima Bernardes decidiu finalmente quebrar o silêncio sobre algo que sempre foi suspeito pelo público mais atento. Por trás da imagem impecável de apresentadora segura e elegante, havia batalhas pessoais profundas e uma rotina marcada por estresse e cobranças invisíveis. Aos 67 anos, ela admite sem rodeios que precisou repensar sua vida, priorizando a saúde mental e física de forma estratégica, algo que muitos não imaginavam, dada a perfeição aparente que sempre exibiu na televisão. Fátima revela que sua vida social foi drasticamente reduzida, não por capricho, mas como uma medida de proteção contra desgastes emocionais e pressões externas que poderiam comprometer sua estabilidade. Ela confessa que momentos de isolamento voluntário foram essenciais para se reconectar consigo mesma, refletir sobre escolhas e encontrar formas de autocuidado que realmente funcionassem em meio à rotina intensa da mídia. A apresentadora admite que houve períodos de intenso estresse, noites mal dormidas e decisões difíceis que precisaram ser tomadas longe dos holofotes, mostrando que nem tudo que se vê nas câmeras reflete a realidade vivida por ela. Essa revelação gera um choque sutil. O público que a acompanha há décadas nunca suspeitou da profundidade desses desafios, pois Fátima sempre manteve uma fachada de tranquilidade e perfeição, escondendo conflitos internos que poderiam ser explorados pela mídia. Ao tornar públicas essas transformações, ela quebra a narrativa tradicional de que figuras públicas devem ser invulneráveis e prova que é possível enfrentar o desgaste emocional com escolhas conscientes, dedicação ao autocuidado e redefinição de prioridades. A apresentadora também revela que essas mudanças pessoais impactaram diretamente a forma como encara seu trabalho. A energia, a empatia e a paciência com que conduz seu programa hoje são resultados de uma vida reorganizada e de um compromisso silencioso com seu próprio bem-estar. Ao admitir tudo isso, Fátima provoca polêmica, pois questiona a expectativa de perfeição imposta à mídia e à sociedade em relação às mulheres, mostrando que mesmo ícones respeitados precisam impor limites, priorizar-se e criar estratégias para sobreviver emocionalmente. Essa confissão não apenas humaniza Fátima Bernardes, mas também lança luz sobre uma realidade que muitos preferem ignorar, que a fama, o sucesso e a exposição contínua podem ser devastadores se não houver cuidado pessoal e coragem para enfrentar a própria vulnerabilidade, tornando sua trajetória ainda mais admirável e, ao mesmo tempo, surpreendente para quem pensava conhecer todos os detalhes de sua vida. Gilberto Gil, ícone absoluto da música brasileira, nunca fugiu de polêmicas, e isso ficou evidente em várias fases de sua carreira, especialmente quando suas escolhas artísticas confrontaram visões conservadoras da sociedade. Canções com mensagens políticas, sociais e até filosóficas muitas vezes provocaram reações intensas de setores mais tradicionais, que questionavam a liberdade de expressão do artista e acusavam-no de influenciar a juventude de maneira subversiva. O próprio Gil admitiu que em diversos momentos se sentiu incompreendido pelo público, especialmente quando suas ideias sobre cultura, arte e política eram mal interpretadas ou deturpadas pela imprensa e por críticos radicais. Ele sempre buscou inovar e experimentar novos gêneros, misturando ritmos brasileiros com influências internacionais, mas essa ousadia também gerou críticas ferozes, com pessoas questionando se sua música ainda representava o povo ou se estava distante de suas raízes.
Em entrevistas recentes, Gil relembrou debates acalorados sobre letras que abordavam desigualdade, opressão ou questionavam estruturas de poder, e confessou que certos boatos criados em torno de suas posições o afetaram profundamente, fazendo-o refletir sobre a complexa relação entre artista e público. Apesar disso, ele nunca recuou de suas convicções e manteve a postura de quem entende que a arte deve provocar, incomodar e abrir discussões, mesmo que isso implique enfrentar rejeição ou incompreensão. Essa postura, embora admirada por muitos, reforçou a ideia de que Gilberto Gil não é apenas um cantor e compositor, mas um provocador cultural, alguém disposto a desafiar normas estabelecidas, questionar tabus e trazer à tona temas que outros prefeririam ignorar. A polêmica, nesse sentido, tornou-se parte da sua identidade artística, um elemento que diferencia sua obra e reafirma sua coragem em enfrentar críticas sem perder a autenticidade, mesmo quando boatos e interpretações equivocadas ameaçam distorcer sua mensagem original. Gil mostrou que, para ele, a música não é apenas entretenimento, mas também instrumento de reflexão e contestação, e que estar no centro de debates acalorados faz parte do preço de ser um artista que ousa mexer com a consciência do público. Chegamos ao final deste vídeo e fica claro que, aos 67 anos, Fátima Bernardes não é apenas a apresentadora que conhecemos pela televisão, mas uma mulher que soube proteger sua vida pessoal, enfrentar polêmicas e tomar decisões estratégicas que moldaram sua história e inspiraram milhares de mulheres. Suas revelações confirmam o que muitos suspeitavam: por trás da imagem pública impecável, existiam escolhas difíceis, desafios emocionais e uma determinação rara de equilibrar fama, intimidade e credibilidade. Fátima mostrou que é possível enfrentar críticas, manter independência e envelhecer com autenticidade, sem abrir mão de seu bem-estar ou da verdade sobre sua vida. Ao admitir aspectos antes desconhecidos ou apenas especulados, ela reforça seu legado como símbolo de coragem, transparência e inspiração, provando que uma mulher pode conciliar sucesso profissional e vida pessoal protegida, mesmo sob os holofotes. Suas decisões, suas polêmicas e sua autenticidade nos lembram que a verdadeira força não está apenas no que se mostra ao público, mas na forma como se vive cada escolha com consciência, dignidade e coragem.